Então, nós estamos aqui falando sobre a questão ainda, acreditem ou não, nós ainda estamos na questão 385 do Livro dos Espíritos. Por que que nós ainda estamos nessa questão? Porque ela é extremamente importante, todas são, mas essa fala direto à nossa missão, né? A missão do homem encarnado, né, na Terra, porque todos de alguma forma, né, em algum momento da nossa vida, nós estamos nos relacionando com uma criança, com um jovem, com um adolescente, né? E essa questão, ela trata da infância, que é o período mais importante na vida do espírito, porque é onde ele vai gravar caracteres. E é onde ele vai formar, né, caracteres, que são caracteres, né? Vem de caráter, né? Caráter, aliás, caráter significa isso, uma marca, aquilo que vai identificar o ser, é diferente da personalidade, né? O caráter, ele vai ajudar também na formação da personalidade. Então, nós estamos falando dessa fase, né? Dessa fase. E quem é que é o responsável? Quem é que é o responsável por essa formação de caracteres na criança? Quem são? Quem é, né? É a família. Então, os pais, primeiro momento, na ausência deles, não é? Então, o que nós vimos? Nós vimos que os pais, né, são esses educadores dos seus filhos. Vimos também que educar significa tirar para fora aquilo que o ser integral ele já trouxe com ele. Conseguir que as virtudes venham à tona, que os conhecimentos já adquiridos pela alma e que não foram bloqueados pelo cérebro possam emergir do inconsciente profundo. Então, educar significa colocar para fora conteúdos que estão no ser. Às vezes, temos que buscar esses conteúdos de forma assim, muito profunda. A educação é isso. Trazer para fora aquilo que está dentro. Instrução é colocar dentro. Então, a escola instrui. A escola, ela vai trazer para a criança cultura, conhecimentos, mas ela não vai educar. Se essa tarefa ela for delegada, for entregada a outrem, né? Os pais poderão se surpreender muito, porque pode acontecer que os professores marquem seus filhos com caracteres indesejáveis e não façam emergir aqueles que ele tem e que são caracteres adequados, mas que estão bloqueados e que precisam emergir para a vida futura. Então, às vezes, temos uma encarnação aí que se perde por falta da educação, né? Então, nós vimos também que os pais, enquanto educadores, eles têm dois objetivos, não é? Quando eles estão num relacionamento com uma criança. O primeiro objetivo tem a ver com a missão macro, que
que é um objetivo de futuro, o que desejamos que nossos filhos se tornem, pessoas ricas, cheias de dinheiro, cheias de poder, ou queremos que eles se tornem homens de bem, né? Então, a depender de o que desejamos, nós iremos, então, focar, né? Naquilo que vamos marcar, né? Os caracteres que vamos formar. Então, esses são objetivos futuros. A doutrina espírita nos convoca a formarmos caracteres e orientar a criança na direção do bem, não é? Então, uma educação moral, porém não essa moral do mundo, né? Mas aquela que possa levar aquele ser a se tornar um homem de bem. Então, esse é um objetivo futuro, segundo a doutrina espírita. Nos objetivos imediatos, nós vamos ter que na vida de relação e na rotina, trabalhar comportamento da criança. E aí, não é? Aí é o momento dos conflitos, dos embates, a depender daquela alma. Tudo isso nós já vimos e está gravado. A grande questão é que, às vezes, para atingir um objetivo imediato, nós comprometemos objetivos futuros, ou sendo extremamente tolerantes, ou sendo extremamente rigorosos, sem conseguir o meio termo, né? O ideal. Então, tudo vai depender da relação que exista entre os pais e os filhos. Então, nós vimos que, se desejamos que nosso filho tenha autocontrole, caráter, um caráter que condiga com o padrão de civilização, uma conduta regular. O que é uma conduta regular? É uma pessoa que ela mantém um humor, vamos dizer assim, lógico, tem hora que você não está muito bem e tal, mas ele está dentro, ele se limita, né, ali dentro de um padrão. Não é aquela pessoa que hoje você fala com ela, ela vem, te abraça, sorri, amanhã ela nem te olha, né? Amanhã ela está irritada, depois de amanhã vem pedir desculpa, depois comete a mesma grosseria. Então, não tem uma conduta regular. Você não sabe o que esperar dessa pessoa, né? Então, que ela também tenha um senso adequado, né? Que ela tenha um bom senso a respeito das coisas, que ela tenha noção, né? Não seja um sem noção na vida. Também que ela tenha empatia pelos seres, que ela consiga se colocar no lugar de um animalzinho, né? Primeira coisa é isso, né? A criança saber se colocar, amar os animais, amar os reinos da natureza, e aí ela vai, enfim, ter autodisciplina. Porque se você é controladora, está sempre ali, vai fazer a tarefa, vai não sei o quê, vai fazer aquilo, aquilo outro. Quando a mãe, ou o pai, ou seja quem for, sai de cena, a pessoa se perde, né? Ela não vai saber fazer nada, porque ela só fazia porque alguém mandava. Eu costumo dizer igual um isqueiro, né? Apertou, acende, soltou, apaga. Então, autocontrole, mesmo diante de situações graves, a pessoa conseguir se autocontrolar. Então, são autoestima. Então, são essas as características que nós desejáveis, não é? Só que se existe lá aquilo que nós falamos, aquela relação senhor-escravo, em que o pai manda, o filho sempre obedece, isso é bom para o comportamento do dia a dia.
é uma relação que resolve. Só que lá na frente, ela compromete terrivelmente a autoestima, o autocontrole, a empatia, o próprio caráter, a pessoa não vai ter conduta regular. Por quê? Porque ela foi oprimida, né? Então, uma pessoa que tem uma educação opressora, opressora, né? Não precisa falar em demasia, opressora, em que ela não consiga expandir nada, não consegue emergir nada do inconsciente, essa pessoa, ou ela vai se tornar um opressor, ou ela vai se tornar um submisso, né? Então, também tem aquela relação que nós vimos, que é de indiferença, para a mãe tanto faz, para o pai também tanto fez. Então, essa daí, essa criança, ela vai bolando no mundo. Então, se ela não encontrar pelo caminho dela alguém que a ajude, né, vai ser alguém em grande perigo, né? Tem aquela relação super protetora, que compromete todos os objetivos, tanto os objetivos imediatos ali do comportamento, né? Quanto os futuros, né? Super protege. Tem as relações que são doentes, aquelas famílias vulneráveis, em que há muita miséria, miséria moral, miséria espiritual, miséria social, né? Então, e miséria material. Então, o que acontece? Aí nós vamos encontrar alcoolismo, drogas, sexualidade exacerbada. Então, essa relação ela é doente. Ela precisa de intervenção do próprio Estado, intervenção de família que esteja saudável, intervenção de vizinho, porque não, né, é uma relação que, com certeza, aquelas crianças não serão educadas, elas estarão à própria sorte. E, finalmente, a relação ideal, que é a de mutualidade, né? Mútuo, nós vimos que mútuo é troca, é empréstimo, é solidariedade, é a relação de respeito e de amor, né? Então, nessa relação de mutualidade, às vezes o teu objetivo imediato você não alcança imediatamente aquilo que você precisa, né? Às vezes a criança precisa tomar banho, você... Como é que você vai fazer para ela tomar banho? Ela não quer tomar banho, né? Então, é uma relação que ela é cansativa, ela exige criatividade, metodologia, exige uma vigilância constante da relação, né? E ela facilmente atinge os objetivos futuros. Numa relação de respeito e de amor, é muito provável que você tenha jovens e adultos que tenham disciplina, que tenham um certo autocontrole dentro do que se pode esperar, né, de um jovem, de um adolescente, que ele tenha empatia, tenha bom senso, né? Isso é o que se espera. Então, a educação dos filhos, ela exige, sim, um estudo. Nós estudamos para tudo, para fazer um crochê, a gente para aprender, para fazer um tricô, para fazer um arroz, né? Tudo nós vamos perguntar para quem já fez, para quem sabe, né? Agora, para educar uma criança, raramente vamos procurar saber, porque tem pessoas que já de cara falam, não terei filhos. Essa daí, ela está liberada, mas liberada em partes, né? Porque ela vai se relacionar com criança. Dizem que quando Deus não manda filho, né? Satanás manda sobrinho, né? Sabia dessa? E aí, então, o que acontece, gente? Nas relações com crianças, haverá na rotina momentos que nós vamos chamar de momentos críticos. Anotem aí, momentos críticos. Porque
A maior parte do dia nós não estamos apagando nenhum incêndio, mas tem aquele momento que é um momento assim. E que hora que vai aparecer um momento crítico? O momento crítico, ele vai acontecer quando? Quando o desejo e a necessidade da criança, a criança ela tem desejo, ela tem necessidade lá dela. Quando esse desejo, essa necessidade dela, conflita com os objetivos do educador. Educador sempre será pai, mãe, família. Não é professor. Então, quando ocorre esse conflito, nós estamos num momento crítico. E é nesse momento que nós vamos ensinar condutas adequadas. Não é fora do momento crítico. Vocês já viram aquele pai que aproveita a hora do almoço, todo mundo reunido em família, e ele começa a dar um sermão, sabe? De uma coisa que aconteceu anteontem. Sabe? No momento não é crítico, o momento é de convivência. E aí ele começa a falar, mas é porque ele está irritado com outra coisa. E então ele pega aquilo, na verdade, ele está querendo, igual uma cobra, né? Está com um veneno na boca, e aí ele precisa, a cobra, quando está com veneno, ela tem que achar alguma coisa para ela morder, porque as glândulas assim estão cheias, então ela tem que despejar o veneno. Então, é sempre no momento crítico, porque é sempre quando vai acontecer o conflito. Se não aparecer o conflito, nós não temos que ensinar nada, certo? Então, não se vai passar a vida dando sermão nas horas impróprias, mesa da refeição, na hora da brincadeira, todo mundo brincando. Aí você lembra, na hora que está todo mundo brincando, uma coisa que aconteceu um mês atrás, fala, você não vai brincar agora. Porque não sei o que, não sei o que. A criança não vai fazer essa conexão. Entendeu? A pessoa que está sempre dando sermão e está sempre desabafando com a criança seus próprios humores, ela vai dificultar o relacionamento, porque isso vai inibir a espontaneidade. Então, a criança pode se tornar uma criança boazinha, uma brasinha encoberta, ela começa a ver o que ela faz, sabe? E então ela vai ali se saindo, né? Então, sempre que nós desejamos ensinar algo, nós temos que esperar o momento crítico para utilizar a situação como um plano de fundo. Entenderam? Como um plano de fundo para ensinar a conduta adequada. Então, você pega aquela situação que está acontecendo, é naquela hora. Entenderam? E aí sim. Mas qual é a conduta adequada para aquela situação? Não é? Você está na casa de uma pessoa, o filho começa a fazer uma birra, aí é ali que tu vai dar beliscão na criança, né? Não é? Então, qual é essa conduta? Normalmente, os pais tendem a lembrar o que os pais deles fizeram com eles e aí repetir. Não, meu pai ele fazia assim assado, ou fazer o oposto. Por isso que nós vamos ter, né, aqueles filhos dessas relações senhor-escravo que podem se transformar, né, em opressores, ou o contrário, o oposto. Né? Então, qual é a conduta adequada para usar naquela hora, com uma criança? Que pergunta você vai ter que me fazer?
A mim não, né? Fazer a vida. Qual é a idade dessa criança? Em que estágio ela está? O que ela vai conseguir compreender, não é? Então, hoje, se divide a vida de um ser humano, né, em infância, adolescência, juventude. Já veio a lei, colocou mais um estágio, né? Temos o jovem, que é diferente do adolescente, mas ele também não é um adulto ainda, certo? Infância, adolescência, juventude, madureza. A juventude, ela vai dos 19 aos 29 anos, entendeu? Existe até um estatuto do jovem, sabe? Uma lei. Em cada uma dessas fases, tem vários estágios. Por exemplo, na infância, existem vários estágios em que a criança tem um nível X de compreensão, né? Por exemplo, uma criança de 4 anos tem atitudes dela que são inaceitáveis, mas são perfeitamente naturais numa criança de 2 anos. Então, nós vamos ter que sempre considerar qual é o estágio que o indivíduo se encontra e qual é a capacidade daquele indivíduo para compreender qual é a conduta adequada naquele ambiente, com aquela pessoa. Também o nível de cognição. Às vezes nós estamos diante de alguém que tem um retardo mental, não é? Mas, então, qual é a conduta adequada que você vai transmitir para um bebê de 1 aninho? Então, não faz nenhum sentido você tentar ensinar um bebê de 1 ano e meio, como que ele vai se portar numa mesa de refeição. É ridículo isso. Estranhamente, vemos pais tentando fazer isso. Sabe? Eu fico louca, né, quando eu vejo, porque uma vez no restaurante, o bebezinho mal conseguia ficar sentado naquelas cadeirinhas, e o marido com a mulher estavam tendo uma DR, né? Como é que chama? Discutindo a relação, sabe? E, meu Deus, esse pai com essa criança, aí eu fui respirando assim, de repente, fixei o meu olhar nele, sabe? Eu fixei uma hora que ele fez uma coisa assim absurda com a criança, eu fiquei olhando assim, com aquele olhão assim, sabe? Fiquei olhando assim para ele, e até que ele me olhou. E eu fiquei olhando assim, sabe? Como quem diz, que absurdo. Vai brigar em outro canto, deixa essa criança numa creche, mas não, sabe? A pobre da criança não tinha como saber nada, era um bebezinho, né? Então, uma criança de 1 ano e meio, você vai ensinar isso? Você vai ensinar o quê? Andar, mas você vai ensinar sentar no troninho, né? Tal, talvez até antes, essas coisas você vai ensinar, não é? Escovar o dente na frente dela, mostrar como que é, colocar o dentinho. Essas são essas coisas. Então, considerar o estágio. Então, veja só, a conduta adequada e as punições consequentes da sua inobservância serão ditadas pela idade da pessoa. Aí, por isso que é necessário estudar, né? Ler livros, compreender, né? O que é que governa aquela criança naquela idade? Governar, né? É o que é que determina.
ela se autogoverna já? Ela se autocontrola já? Né? O que que... Então, vamos lá, gente. Vamos imaginar aí um bebê aí de 0 a 1 ano e meio. Vamos falar de punições. A punição, ela é necessária? A punição, ela é uma ferramenta extremamente importante para ser utilizada na educação, né? Agora, qual punição, né? Então, assim, essa criança não foi punida, não apanhou o suficiente na infância e tal. As pessoas falam isso às vezes. Então, a punição, se você vai punir um bebê de 0 a 1 ano e meio, nessa faixa etária, qualquer punição, qualquer é inadequada. Por quê? E você não pode, não é só não deve, você não pode punir uma criança de 1 ano e meio, porque ela não tem noção nenhuma de certo, de errado, de sim, de não conhece regras. Ela não desafia regras, ela é apenas curiosa. Ela quer explorar. E a curiosidade e a exploração não devem ser reprimidas, em hipótese alguma. Se um bebê de 1 ano e meio, ele sobe em cima da mesa, como que ele conseguiu escalar essa mesa e subir? Mas o fato é que ele está lá em cima da mesa, né? Aí tu vai dar uns tapas nele, porque ele está em cima da mesa? Não, porque já pensou se ele cai e tal. Então, ele está explorando. E se você reprimir a curiosidade e a exploração, quando ele se tornar um adulto, ele vai ser alguém que vai ter grande dificuldade de tomar decisões, né? Vamos dizer assim, de explorar o mundo. Ele vai ser um adulto cheio de medo, porque você transmitiu para ele medo. Um bebê de 1 ano e meio, ele enfia o dedo na tomada. Não adianta você ficar batendo na mão dele. Isso daí é uma estupidez. Você tem que fazer o quê? Você tem que tampar a tomada, tirar as tomadas de baixo, deixar só em cima, colocar qualquer coisa na tomada. Agora, você não pode supor que você vai ensinar um bebê a não enfiar o dedo na tomada, né? Ou fazer como meu pai, né? Meu pai com meu irmão, a mamãe que conta. Ele estava com meu irmão, né, Delano, no colo, e estavam na beira de um fogão, estava frio, né? Paraná. E na casa da minha avó. E tinha aquela chapa quente, né? Fogão de lenha. E o meu irmão ficava querendo botar a mão na chapa quente. E o meu pai tirou 1, 2 vezes. Na terceira, meu pai deixou. E ele tacou a mão na chapa assim, queimou, gritou. A minha mãe veio como uma maluca, né? E ele falou: nunca mais ele vai botar a mão na chapa quente. Quer dizer, é ridículo, né? E o meu pai era uma pessoa boníssima. Até hoje eu fico pensando, papai, meu Deus. Mas, assim, né? Então, de 0 a 1 ano e meio, não tem o que fazer, filho. Você tem que ficar por conta. Sinto muito lhe dizer isso. Não tem nada para fazer. Tem que ir ali. Agora, um bebê em locomoção, 1 ano e meio, ele já está em locomoção, já está rodando, né? De 1 ano e meio a 3 anos e meio, ele está rodando, né? Então, é um período que ele adora briga. Ele adora uma briga. Os psicólogos infantis dizem que nessa faixa etária a criança é por essência negativa. Ela quer se libertar dos pais. Ela está no colo, mas ela quer descer do colo, né?
O bebezinho de 1 ano e meio, você põe o brinquedinho que ele joga no chão, não é? 1000 vezes. Se você colocar 1000 vezes, ele joga 1000 vezes no chão, sabe? Então, ela está ali, ela está num paradoxo, né? Ela está presa, né, num paradoxo, assim. Ao mesmo tempo que ela quer se libertar do pai e da mãe, ela também quer continuar em segurança. Então, ela começou a andar, ela corre, ela vê um perigo, ela volta correndo. Por ela não conseguir essa liberdade que ela tanto deseja, que ela tanto quer, né? Às vezes cai, não está andando direito ainda, engatinha, enfim. Ela se irrita com muita facilidade. Então, o que você tem que saber se você tem um bebê de 3 anos e meio? Você tem que assistir A Família Dinossauro, no episódio em que o Dino, em que o bebê, né, o baby, ele faz aniversário de 3 anos. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Uma criança, todos vocês já sabem, tiveram filho. 2 anos e tal. Ela fez 3 anos, acontece um negócio lá na cabeça dela, que fica assim, insuportável a vida com um bebê de 3 anos. E nesse episódio da família dinossauro, então o baby faz 3 anos. Então ele dorme com 3 anos. Quando ele acorda no outro dia, o baby já acorda com o olho assim. E aí é muito engraçado o episódio, porque aí o Dino, ele está assim, saindo do trabalho e ele está em alta velocidade. Aí o guarda para o Dino. E aí ele fala assim para o Dino: você quer alta velocidade? Ele falou assim: me perdoe, é que eu estou indo depressa para casa porque eu tenho uma criança de 3 anos. Aí ele fala: você tem uma criança de 3 anos? Sim, eu tenho uma criança de 3 anos. Então corra, não vou te multar. Entenderam? Então, quem tem um bebê em locomoção, o que ele tem que fazer? Ele tem que sobreviver. O pai e a mãe, né? Tem que sobreviver a esse período. Porque é um período que passa, mas é extremamente cansativo. Porque senão você vai ficar o quê? Vai fazer o quê com a criança? Vai espancar a criança? Então, qual é a função da mãe e do pai nessa faixa etária? 1 ano e meio a 3 anos e meio. É ensinar a criança, ajudar ela a se relacionar com o meio onde ela está. E aí, exige o quê? Presença. Mas hoje, como nós já vimos, as crianças ficam na escolinha ou com a babá, né? Será que elas estão fazendo isso? Ensinando a criança a se relacionar com o meio ambiente? Se elas estão ensinando, como elas estão ensinando? Como é que a mãe vai saber como que a criança se porta diante de uma situação X, Y ou Z, sendo que a mãe trabalha fora? Olha que geração, né? Estamos vendo aí, e enfim. Mas eu estou falando a realidade. Nessa idade, a criança precisa aprender a se relacionar com o meio ambiente, a conhecer a plantinha, a conhecer o animalzinho, a conhecer a formiguinha, a conhecer o cachorrinho. Ela tem que ter animalzinho, mas a pessoa não quer ter um animalzinho em casa, de jeito nenhum. Criança cresce com medo de cachorro, com medo de gato, com medo de galinha, com medo de tudo. Porque ela não aprende isso, né? Então é isso. É isso que nós temos que fazer nessa faixa etária, sabe? Que a criança conheça os reinos da natureza. Se ela aprender a se relacionar com o meio, nossa, aprender ali, por mais que ela pareça que ela não tenha atenção focada,
Você vai encontrar alguma coisa que ela queira, né? Aí, 4 anos. Essa idade é o que nós chamamos de pré-escolar, 4 a 6 anos. Deveria ser pré-escolar, né? Mas já é escolar, ó, desde os 6 meses. Coitadinho, né? Nessa, a partir de 4 anos, a criança ela já é mais independente. E eles imitam os pais. Eles, na verdade, eles querem ser o pai e querem ser a mãe. Querem ser como a mãe e como o pai. Quer passar batom, quer vestir a roupa da mãe, quer dirigir carro, quer não sei o quê. E é muito interessante que nessa idade eles começam a competir com o pai e a mãe, né? Então, o que é que quem tem uma criança nessa faixa etária, quais são as condutas adequadas que ele vai ensinar, né, para a criança, né? Então, é conduta de incentivo a ela ter iniciativa própria, ajudá-lo a adotar atitudes e valores corretos, né? Ler historinhas para ela, contar coisas. Nessa idade, ela já tem que conhecer Jesus e trabalho. Lembra que nós falamos da Maria Montessori? Né? Como que a criança vai arrumar a caminha dela se a cama é alta? E uma criança de 3 anos tem que arrumar a própria cama. Mas ela tem que ter uma caminha baixinha, que ela puxa a cobertinha dela, leva, aí a mãe... Entende? Tem que estudar, né? Qual a atitude e o valor? Então, no momento crítico, quando a criança adota uma atitude inadequada, aquele é o momento, porque ela vai gravar o que você falou. Não adianta esperar passar, né? Nunca humilhar uma criança. Nunca usar, gente, de sarcasmo. Sabe o que é sarcasmo? Sarcasmo é expressão facial. Aquela expressão assim, sabe? E sarcasmo misturado com ironia. A criança não entende sarcasmo e ela não entende ironia. Ela também não entende metáfora. Por exemplo, você chega e fala assim, muito bonito, né? Muito lindo isso que você está fazendo. Isso confunde a cabeça dela. Quer ser lindo não é uma coisa linda? Porque é um sarcasmo e é uma metáfora, é uma ironia que ela não entende, né? Então, às vezes ele descobre alguma coisa de si mesmo, do seu corpo, e o pai ou a mãe, né, cheio de moral, principalmente, né, de algumas religiões, humilham a criança, né? E é nessa fase, entre 4 e 6 anos, que ele vai ser teu amigo íntimo. Nessa fase. Para isso, você tem que conviver com ele, né? E torná-lo o mais possível independente. E saber que nessa idade pré-escolar, as maiores influências para a criança são os professores e os amiguinhos. Então, você tem que conhecer o professor, o que ele pensa, o que ele acha de Deus, o que ele acha de Jesus, porque vai influenciar. Então, aí nós vamos ter até 6 anos, né? Ele ainda está absorvendo tudo que nós estamos passando. 7 anos. 7 anos até 11 anos, tudo isso ele vai agora sedimentar. Nós temos que ter passado tudo para a criança até 6 anos e 11 meses e 24 horas.
Entender? Porque com 7 anos para frente, então, 50% de tudo que se possa fazer por um espírito é feito de 0 a 7 anos. Os antigos diziam que até 7 anos a criança é um anjinho, né? E é verdade, ele é aquele barrinho mole. Então, ele já é um escolar, né? Vejam, agora, as nossas normas de educação, né? Educação infantil, ele já é um escolar há muito mais tempo, porque a sociedade quer passar para a criança, na verdade, os pais querem que a criança vá para a escola de qualquer jeito, né? Mas o que ela precisa aprender nessa idade, até 7 anos, até 7, é Jesus e trabalho, valores. Trabalhar são experiências úteis, não é? Aí nós vamos ver Pestalozzi, como que ele fazia. E os grandes gênios da humanidade, por incrível que pareça, Bill Gates, Elon Musk, eles estudaram o método da Maria Montessori. E a Maria Montessori, ela fez método para crianças pobres, crianças doentes, crianças com deficiência mental. Foi para elas que ela fez. No entanto, é um método. Ela é uma alma nobríssima, né? Que veio para isso. Sabendo já Deus que as gerações futuras precisariam muito desse método. As almas que viriam, né? Eram almas já com uma sensibilidade maior. Entenderam? Então, é isso, meus amores. Nós vamos parar no escolar, 7 a 11 anos, porque aqui é quando ele vai consolidar valores, né? Lembrando que valor são realizações, né? Valor não é uma coisa que você construa, nem uma coisa que você aprenda. Valor você realiza. É um fazer, né? Então, valor criador, o primeiro valor que a criança vai aprender, então, é fazer as coisas, fazer artesanato. Ela vê resultado, ela precisa ver resultados, olhar e falar, nossa, eu que fiz essa dobradura, eu que fiz isso, eu que fiz essa pintura, eu que fiz... isso é uma realização de valor, né? Realização de valor criador, certo? Realização de valor vivencial, levar a criança para ver coisas belas, que ela se interesse. Ver o passarinho, ver não sei o quê, ver o amiguinho. É valor vivencial, valor de vivência e de convivência. É um valor muito profundo que precisamos realizar junto com a criança nessa faixa. E valor de atitude, que é o mais profundo dos valores. A prece é um valor de atitude. A oração, a compaixão, certo? São atitudes. Então, às vezes, a criança, diante de um animal, ela vai e maltrata o animal. Então, é nesse momento crítico que você senta com a criança e orienta. E isso você vai fazer até 7 anos. 7 anos para frente é consolidação. Você já tem que ter ensinado. E você já tem que ser amigo íntimo dele. Senão, nós vamos ter problema aí. Entenderam? Então, é isso. Alguém quer falar alguma coisa?
Hein? Oi, Magna, fala, amor. Uma coisa que sempre me implicou, sabe, Márcia? Que me Ah, deixava sempre mal é ver uma mãe chamando a atenção de filho perto dos outros. que aí humilha. Humilha, isso. Não Às pode vezes com uma humilhar. brutalidade feroz até, né? Aí humilha, né? Não pode. Horrível. E assim, isso também. Teve essa vez, né, do pai fazendo isso com o bebezinho, que ele era um horror, e no supermercado, uma outra vez também, sabe? Que eu presenciei um pai. Gente, eu tinha 20 e poucos anos. E esse pai, nossa, começou a humilhar um filho, assim. E eu não me contive, sabe? E até hoje eu lembro dessa cena, que eu não sei como, que loucura que eu fiz, que eu fui lá e falei um monte para aquele pai, sabe? Falei um monte para ele. E eu corri risco, né? Já pensou se o pai viesse para cima de mim, né? Porque ele dava 3, Márcia, né? Então,